Não, senhor. Ari? Tirar de onde? Aqui é no vosso recinto aqui? Aqui na estrada? Aqui é no vosso recinto? Aqui é no vosso recinto? Irmão. Aqui é no vosso recinto? Aqui é no vosso recinto? Aqui é na estrada? Vocês não fazem nada aqui? Estou a pedir para deixar. Não. Deixar o quê? Irmão. Não deixa nada. Não deixa nada. Não. Filma! Captura imagens. Não vai sujar a nossa imagem, não faça isso. Você vai fazer meu trabalho também? Não, estou a pedir para não fazer isso. Você não fala nada. Você não fala nada. Aqui no vosso recinto, o vosso quintal é ali, ouviu, né? O vosso quintal é ali. É dentro da nossa área. Você vai ter problemas? Irmão, por que peço para não fazer isso? Aqui não tem área. Moçambique é nossa. Ninguém tem área. Ouviu? Moçambique é nossa. Ninguém tem área aqui. Mostra a câmera. A câmera está onde? Fala, Mulicarri, mano, quer la cunha. Mulicarri. Mano, quer la cunha de vez. Analisada a informação completa dos dos autos e feita a ponderação necessária em atenção à situação econômico-social dos arguidos, fica claro que as vítimas nos presentes autos merecem ser indemnizadas pelos danos não patrimoniais. Estabelece os artigos 80 e 94 do Código de Processo Penal a obrigatoriedade de fixar uma indemnização por perdas e danos, ainda que não tenha sido requerida, no caso até que foi requerida. Esta é fixada nos termos do artigo 483, 494, 496, todos do Código Civil. A natureza material ou imaterial das lesões sofridas constitui o critério legal de distinção entre danos patrimoniais e não patrimoniais, referindo-se à patrimonialidade ou o proprietário. Portanto, este é o ensinamento do professor Leitão Menezes Cordeiro, não é? No seu Manual do Direito das Obrigações, volume 1, página 314. Portanto, no caso subgildes, as vítimas sofreram danos não patrimoniais. Assim, o número 1 do artigo 496 do Código Civil impõe que na fixação da indemnização no âmbito da sociedade civil por fatos ilícitos atenda-se àqueles que pela sua gravidade mereçam a ter direito, assim consagrando o dever de indemnizar desta modalidade o dano. A indemnização a ser fixada vai compensar as vítimas pela dor psicológica. Assim, para cautelar as lesões morais sofridas, as vítimas serão compensadas através do recebimento de uma quantia pecuniária que possa proporcionar o bem-estar. Cumpre fixar a quantia razoável para amainar a dor das vítimas Sérgio e Édio, ainda que se reconheça que a dor psicológica não tem preço. Decisão. Tudo ponderado e em face do que acima ficou exposto, a 4ª Secção Criminal do Tribunal Judicial do Distrito de Nacala e consequentemente condenar os arguidos Manuel Xavier Chaula, Musa Eurico e Abacar Amanzi, melhor identificados nos presentes autos, nos seguintes termos. Primeiro, os arguidos Musa Eurico e Abacar Amanzi vão condenados a uma pena de 8 meses de prisão
e multa correspondente à taxa diária de semedicais pela prática em autoria material e na forma consumada do crime de ofensas corporais voluntárias de que resulte doença ou impossibilidade para o trabalho, previsto e punível nos termos do número 1 do artigo 172 do Código Penal, aprovado pela Lei 24/2019, de 24 de dezembro. O arguido Manuel Xavier Chaula vai condenado a uma pena de 6 meses de prisão e multa correspondente pela prática em autoria moral e na forma consumada do crime de ofensas corporais voluntárias de que resulte doença ou impossibilidade para o trabalho, previsto nos termos do número 1 do artigo 172 do Código Penal. Portanto, tratando-se de arguidos primários, a pena de prisão que lhes foi aplicada será substituída por multa. A taxa diária de semedicais nos termos das alíneas A e B do número 1 do artigo 63, conjugado com o número 1 do artigo 70 e ainda os artigos 68 e 72 do Código Penal. Os arguidos Manuel, Abacar e Musa, ao pagamento de uma quantia de 80 mil meticais a título de indemnização a favor dos ofendidos Sérgio e Édio, que fixo a título oficioso nos termos do artigo 94 do Código de Processo Penal. Esta indemnização deverá ser paga solidariamente com a empresa Frontier Risk Solution, nos termos do artigo 500, número 1 e número 2 do Código Civil. Vão ainda condenados arguidos ao pagamento do máximo de imposto de justiça, nos termos da linha C do número 1 do artigo 543 do Código de Processo Penal, conjugado com o artigo 151, número 1 do Código das Constituições Judiciais. Boletins ao Registro Central, cópias ao arquivo, boletins ao Registro Criminal, cópias ao Arquivo Central de Serviço, nos termos da linha C, número 3, do artigo 413 do Código de Processo Penal. Mais ainda, ordeno a extração de cópias e a consequente remessa ao Ministério Público para efeitos de separação de culpas relativamente aos arguidos lidos João Malulho, Paulino Alberto, Tufair Ismael Gopal e Alberto Ambrósio Muculua. Registre e notifique. Na cala, hoje. Hoje foi a leitura da sentença acerca do nosso caso de agressão. Estão satisfeitos com, portanto, aquilo que é a última palavra do tribunal? Bom, em primeiro lugar quero agradecer a Deus pelo dom da vida e depois dizer que estou satisfeito porque realmente o que nos traz aqui no tribunal é a justiça, não é? Depois de termos sofrido a agressão em missão de serviço, agressão por parte de seguranças da empresa Vega, não é? Fábrica de óleo. Prontos, viemos aqui para exigir justiça e graças a Deus o tribunal foi competente, o tribunal posicionou-se de forma profissional, com justiça, julgou o caso e nós nos sentimos satisfeitos porque de facto a responsabilidade foi imputada a responsabilidade por parte dos arguidos, que são os seguranças que cometeram este ato. Não se pode normalizar uma agressão contra jornalistas, porque agredir jornalista não é efetivamente agredir jornalista, é um combate contra a democracia, é um combate contra a liberdade de um povo, é combate contra o direito à informação. Então, agredir um jornalista é inconcebível na nossa sociedade, sabendo que é o mesmo jornalista que traz a informação sobre aquilo que acontece na sociedade.
mas de forma resumida estamos satisfeitos e obrigado. Era esta sentença que vocês esperam durante este tempo de espera? De facto não era, por conta do crime que durante o período de diligências em sede de audiência provisória foi afastado, que é o crime de ofensa material ou danos materiais. Apenas o tribunal julgou ofensas corporais, não é? É essa parte que nos deixa um pouco triste, mas são situações que, prontos, por conta da compensação, da questão da compensação que foi feita ali, a indemnização, mas também há espaço legal de nós recorrermos, ou seja, instaurarmos um outro processo civil e aí podemos exigir a compensação material. Nada está perdido, mas de facto esperávamos que os arguidos fossem condenados ou houvesse julgamento olhando para esses dois tipos legais de crime, que é ofensas corporais e danos materiais. A agressão dos jornalistas no país é recorrente. O Lustre, como jornalista, qual é a mensagem que deixa, ou o que deve ser feito para isso minimizar, uma vez que os jornalistas estão muito perseguidos no país? Olha, a perseguição contra o jornalista revela duas realidades. A primeira é que os jornalistas estão a fazer bom trabalho, não é? Qual é o trabalho do jornalista? É trazer a verdade. E o jornalista que traz a verdade, um jornalista que é isento a qualquer tipo de manipulação, este realmente vai ser perseguido. A outra realidade é que estamos numa sociedade que normaliza injustiça, uma sociedade que não aceita que a verdade venha à tona. Então, estas são duas realidades, mas o que eu trago como mensagem, trago a primeira mensagem, que é para os próprios jornalistas, meus pares, meus colegas. Olha, esta luta não foi começada por nós, esta luta já vem desde o surgimento da própria imprensa. A sociedade não vai aceitar, sobretudo aqueles que fazem parte do sistema governativo, aqueles que estão habituados a perpetuar a injustiça, aqueles que estão habituados a cometer ilegalidades. Então, é importante que não deitemos a toalha ao chão, continuemos a lutar, continuemos a enfrentar esta luta, porque a democracia depende disso. E eu trago também uma mensagem para a própria sociedade. A sociedade precisa aceitar o trabalho do jornalista, porque é o jornalista que, quando faz o seu trabalho de forma exemplar, há justiça na sociedade. É muito interessante, porque as mesmas pessoas que agredem o jornalista hoje são as mesmas pessoas que vão ligar para o jornalista amanhã, quando acontecer alguma coisa na sua casa, na sua comunidade, no seu serviço, qualquer for o sítio onde estiver a registrar alguma injustiça, vai precisar desse mesmo jornalista para poder reportar e trazer a verdade à tona. Conhecemos hoje da decisão que põe termo ao processo e que nos apresenta aspectos de relevo, apesar de não ser no final do dia o que nós tensionávamos enquanto decisão. Daí que nós vamos, de forma insatisfatória, vamos recorrer parcialmente à mesma, no sentido de acoplar todas as razões que nos trouxeram nesta lida. O tribunal não julgou procedente a imputação do crime de danos. Nós queremos levar avante porque entendemos que existiram lesões patrimoniais e não só, as quais devem os arguidos ser responsabilizados.